Seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Aqui quem vos fala é o Davi, trazendo aqui notícias sobre a União Europeia, que vem com mais uma bomba, literalmente, e ao mesmo tempo você vai ver aqui o trabalho deles para esconder a verdade. Existe um relatório de mais de 127 páginas, que é uma proposta de lei, deixando claro que vai ser proibido em toda a União Europeia, todos os países que são signatários daquele acordo, né, que formam a União Europeia, para proibir, escute bem, proibir a reparação de carros com mais de 15 anos. Ou seja, você tem o seu carro que tem mais de 15 anos, esse carro dá problemas, você não poderá mais recuperar esse carro. Inclusive itens de suspensão, tem várias restrições e eu vou explicar isso aqui. Porém, né, a própria União Europeia já fez aquele trabalho dos checadores, né, dos fatos. Aqui no Brasil tem um monte, você vê que são todos de esquerda, eles distorcem a verdade, né, tem vários aqui, né, tem um Caventona, um monte. Não, mas os checadores de fato já colocaram isso como fake news. E não é nada de fake news, quando você vai olhar, realmente aconteceu. Agora eles têm outra interpretação para o que aconteceu, né? Isso começou já desde o Brasil Paralelo, lembra? Tiraram os vídeos do Brasil Paralelo do ar, desmonetizaram o canal, por ele estar mentindo, por ele estar difamando alguém. Não. Qual foi a desculpa que deram? Inclusive vinda lá dos nossos deuses. Ordem errada dos fatos. E qual é a ordem? Qual é a ordem que é a correta? Qual foi os vídeos, né, as colocações que foram colocadas que estavam nessa tal ordem errada? Primeiro que isso nem existe, né? Ordem errada dos fatos. Então o que é que acontece? Criando-se essas narrativas, né? A narrativa vira um consenso entre eles próprios. Você pega esses sites, é um belo exemplo. Vários checadores, não, realmente, isso aí é mentira. Mentira por quê? Não aconteceu o fato, o processo, não aconteceu. Então o que é mentira? Não, é mentira o jeito que vocês estão falando aí. Jeito que você está falando? Ora, meu irmão, pode ser o que for. Um acontecimento, um incêndio, um filme, né? As pessoas assistem e cada uma, dentro do que viu ali, vai ter a sua opinião. Agora o que eles querem realmente é que as pessoas pensem iguais para poder controlá-las. Então eles mandam essa aqui, ó, na matéria. Não, a União Europeia não quer nem vai proibir a reparação de veículos com mais de 15 anos. Eles estão dizendo que é mentira, né? Matéria muito recente, de 18 de janeiro de 2024. Mas será que é mentira mesmo? Vamos entender aqui. Clarificação sobre a proposta da Comissão Europeia relativa a veículos em fim de vida. Então, peraí, na primeira linha você já vê que tem algo errado aqui. Eles disseram que não tem, né, essa ideia de proibir que se conserte os carros. Porém, aqui está dizendo que tem uma proposta da Comissão Europeia, né, e que eles vão esclarecer isso. Vai vendo. Aí diz o seguinte aqui, ó. Não há absolutamente nada na proposta da Comissão Europeia sobre veículos em fim de vida, que proíba a reparação de veículos com mais de 15 anos, nem de veículos com qualquer outra idade. E aqui quem está fazendo fake news é eles. Porque o pouco que eu dei uma olhada aqui, não é que estava no português de Portugal, mas o pouco que me deu para esclarecer aqui, meus irmãos, tem várias regrinhas lá, como por exemplo, você tem algum problema aí na sua suspensão, né? Ali no braço principal da suspensão que envolve um pouco o chassi, deu uma empenadinha, alguma coisa desse tipo, já não pode mais reparar. Se você, né, parou o seu carro no estacionamento, aí vem algum trouxa, algum babaca, né, e bate na porta do seu carro, amassou a porta do seu carro. Aí o cara desce, não amigo, desculpa, eu vou pagar a sua porta. Pronto, se você estiver lá em Portugal, você não pode nem receber uma porta nova pro seu carro, nem consertar a sua. O carro já é considerado sucata se ele tiver mais de 15 anos. Então não me diga que isso não é proibir você de consertar. É proibir sim. Além do mais, eu vou deixar pro final, tem coisa pior ainda. Agora veja, eles resumem 127 páginas em pouco mais aqui de 10 linhas, né? Ó, se um proprietário quiser reparar o seu automóvel, isso está perfeitamente de acordo com as regras propostas, independentemente da idade do veículo, desde, né, que o veículo esteja na situação que eles falam e não tenha certos tipos de problema e a coisa piora. Caso um automóvel estiver danificado a ponto de não poder ser reparado, deverá ser considerado um veículo em fim de vida, e nesse caso aplica-se-ão as regras do regulamento proposto, né? Então veja, aqui mesmo, né, eles mesmos que admitem. Se o veículo tiver danificado a ponto de não poder ser reparado, mas quem disse que não pode ser reparado? Se o proprietário quer reparar, por exemplo, o carro bateu o motor. Não, aí você não pode reparar. Por que eu não posso reparar? Se eu sei reparar e quero reparar.
Tá entendendo, meus irmãos, onde é que eles querem chegar? Não, nós estamos deixando você ter o carro, desde que ele não esteja danificado, né? Da forma que a gente classifique que ele não pode mais ser reparado. Então eles vão dizer o que é que pode ou não ser consertado no seu carro com mais de 15 anos. Então não é fake news quem está fazendo é eles. Eles vão criar padrões que teu carro deve estar dentro, e para um carro de 15 anos vai ficando cada vez mais difícil, ainda mais você proibindo que se troque alguns itens de suspensão, né? Ainda mais nesse caso. Então é óbvio que vai ficar difícil de você, vai ficar impossível de você continuar com esse carro. É o que eu falei para vocês, isso se encaixa em tudo. Lembra que eu falei isso, inclusive no vídeo falando da carne da JBS que vai ali para Florianópolis? Eu disse o que para vocês? Eles não vão proibir de vez de você ter, mas eles vão criando uma regulamentação para o produto que eles querem tirar do mercado. Vai tornando tão difícil a vida daquele produto, a fabricação daquele produto, a comercialização desse produto. Vai deixando ele caro, difícil, né? Cheio de restrição de você conseguir fabricá-lo. E aí você vai migrar para o produto deles. Ou seja, o povo vai ficar na mão deles. E aqui a intenção é uma só: tirar os carros a combustão de circulação. Mesmo que não exista, né, matéria-prima suficiente para substituir essa frota por carro elétrico, como eles querem, não tem como fazer essas baterias. As baterias têm uma vida útil, que são descartáveis. É como o seu celular, né? Você tem o seu celular, o que é que você faz? Você troca a bateria dele, dificilmente você compra outro, porque aquilo ali vai se tornando descartável. Veja a quantidade de lixo que vai se formando, e fora que esses produtos são altamente poluentes, né? Mas dane-se a lógica, né? Dane-se se eles próprios lá estão usando hoje, né, energia elétrica à base de carvão, fabricada à base de carvão. Eles não têm rios como o Brasil, eles não são ricos como o nosso continente aqui, né? Não são ricos como nós, como a Argentina e tantos países aqui, Paraguai, que tem os rios, tem a força das águas para mover as turbinas. Eles não têm isso, eles não têm nem essa quantidade de água doce. É por isso que Enéas não era porque ele fosse ultranacionalista, é porque ele era verdadeiro. Ele dizia: o cara que não tem água, o cara que não tem sol, ele não tem nem futuro. É o caso desse velho continente, é o caso desses países. São muito bonitos, estruturas muito bem montadas, né? Cidades bem organizadas, porém o principal, que é a riqueza dada pelo Criador, esses caras não têm mesmo, né? E a ideia aqui que fala usando o planeta como desculpa, né? O que está acontecendo com o planeta, que o que você vê é a intervenção deles. Os caras mexem na chuva e para de chover um tempo, aí foi o efeito. Será que não foi o efeito dos drones? Porque no mundo todo eles têm interferido para trazer chuva. Agora, aqui no Brasil, como eu fiz lá no vídeo do carnaval antigo, já há vários anos atrás, né? O que se percebeu depois deles mexerem ali foi vários meses sem chuva. Se eu não me engano, passou um período de 3 meses de seca pura, né? Eles afastaram as chuvas durante o carnaval e depois passou 3 meses sem cair uma gota. Então, quer dizer, interferência deles no tal planeta, né? Aí joga pro Criador, coloca a conta nas suas costas, é isso que acontece. Então veja, a proposta de regulamento contém critérios sobre a forma de determinar se um automóvel deve ou não ser considerado reparável, mas esses critérios não incluem qualquer limite de idade. Então é pior ainda, né? Eles dizem também aqui que dependendo, né, do que aconteça com o seu veículo, ele pode sim entrar na lei, né, de que ele é uma sucata, ou seja, veículos que não podem mais ser reparados. Então ele tem uma série de problemas, se eu não me engano, motor, suspensão, machucado na lataria, tudo isso vai fazer o seu veículo se tornar uma sucata. Já no dia 15 de janeiro, um porta-voz da Comissão Europeia teve a oportunidade de explicar que a proposta em causa visa exclusivamente abordar o caso de veículos que já atingiram o fim da vida útil. Não existe nada neste regulamento para impedir a reparação de automóveis que podem ser reparados. Só no caso de um carro estar a ser vendido é que existem regras desse regulamento que iriam permitir às autoridades determinar se um carro é realmente um carro ou se na verdade já não é um carro, mas sim um veículo em fim de vida. E nesse caso tem de ser tratado de acordo com as regras dos resíduos. Então veja, resíduo, né? Lixo, teu carro vai virar uma sucata. A coisa é tão terrível, família, a coisa é tão triste, maldita literalmente, né? É o fim do direito à propriedade, é o fim da tua autonomia, é o fim de tudo, meu irmão, né? Porque o carro é tua propriedade. Aí eles falam que esses carros também não podem ser vendidos para fora. Países como Marrocos, né? O pessoal ali da África, né? Do continente africano, Paraguai aqui mesmo, né? Vizinho do Brasil. Você compra esses carros aí e traz para lá, né? Que são carros muito bons.
as estradas deles, por serem melhor, os veículos muitas vezes estão com peças originais de fábrica ainda, principalmente de suspensão, motor, né? Porque eles têm uma situação bem melhor lá, o trânsito também é melhor. Enfim, é a União Europeia, né? São países europeus. Então, pelo menos em estrutura, pelo menos em qualidade do combustível, é tudo diferente para eles. Então, é um bom negócio. Esses carros com 15 anos estão muito bons ainda, né? E aí esses países compram. Eles também querem proibir esse tipo de comércio, porque dizem que esses veículos já estão ficando velhos, então nesse caso eles poluem muito mais e querem proibir, né, esse comércio, essa forma que o povo português ali ganha um dinheirinho. Então o pessoal de Portugal está muito revoltado, por isso é que eles vêm com essa nota tentando manipular, né? A proposta ainda não virou uma lei, né, mas está prestes a virar, né? É um acordo, veja que não é um país só, lá no caso deles é muito pior, né? Porque não é uma coisa de um país só. Os governos de lá, quando querem ferrar com a população, eles têm a desculpa de dizer o seguinte: olha, mas não fomos nós, né? Foi a União Europeia, foram todos os países que decidiram isso e nós fazemos parte, temos que aceitar também, senão, né, a gente pode ser colocado de fora, a gente vai estar infringindo as regras e não sei quem, não sei quem. Então é ruim, família. É o que eu falo sempre para vocês: quanto mais você vê o sistema se aparelhando, mais o povo deveria repudiar. Mas o povo é gado, né? Como eles mesmos chamam, o povo é gado. O povo gosta, não, mas olha aí, ó, agora vai ser melhor. Quando eles falam mesmo, colocamos não sei quantas câmeras para melhor segurança do trânsito, para melhor segurança de você nas ruas. Você vê essas câmeras evitar algum crime? Você vê isso mesmo de fato? Você não vê, meu irmão, de forma alguma. Você só vê essas câmeras serem usadas para te ferrar, literalmente. É para isso que elas são usadas, não para o seu bem. Na minha opinião, nós estávamos muito melhor antes de ter essas coisas. Ah, Davi, e a questão da segurança? Permita que a população se defenda, só isso. E você vai ver que vai melhorar muito. Ah, no começo vai dar uma aumentada aí nos problemas, né? De tretas e tudo. Vai, lógico que vai, porque o povo não tem a cultura ainda de ter. Mas você resolve isso facilmente criando leis duras, né? Você vê o Paraguai. Será que nós não temos a capacidade que o povo paraguai tem? O que é que o governo de lá fez? Criou lei dura. Se tu tiver pelo menos sentado em um bar, você está sentado no bar, certo? Você tem lá o seu pote, né, o seu direito a se defender, tá com ela ali na cintura, né? Ninguém tá vendo, mas você está sentado em um bar, comendo uma quentinha, não tá nem bebendo. Prisão sem julgamento. É assim que acontece. Caramba, eu vou ser preso sem julgamento. Vai, você vai logo pra cadeia, vai logo preso, direto, fica lá no presídio, esperando ser julgado. Já vai imediatamente lá. E por que isso tudo? Nossa, Davi, que exagero. Não tem que ser assim mesmo, que é pro cara ter responsabilidade. Pra ele saber que o Estado ali deixou, né, permitiu que ele se defenda, mas ele tem que ter responsabilidade, né? Então no Brasil a gente vive uma hipocrisia, né? Um faz de conta, eu faço de conta que protejo vocês, eu faço de conta que isso aqui é pro seu bem, e você tem o oposto, né? Você tem, literalmente, esses dias estavam mostrando, né, com muito orgulho, a Polícia Rodoviária Federal usando drones, né, para multar as pessoas em áreas ali que é ruim de parar o veículo. Então era difícil parar a viatura naquele setor ali. Então eles subiram um drone e começaram a meter multa no pessoal que passava. O pessoal não sabia nem que estava sendo multado, né? São trechos para você ter noção, né? Se a Polícia Federal não conseguir parar nem a própria viatura ali naquele setor para fazer da forma convencional, né, com um radarzinho ali, que eu já acho um absurdo, né? Se eles não conseguiam fazer assim, né? Então quer dizer que aquela zona ali é uma zona de risco, né? Uma zona de mato fechado, que muitas coisas podem acontecer. E justamente nesses trechos as pessoas costumam acelerar um pouco mais, até para não ser vítima de assalto, de algum carro emparelhar, porque tem muito esse tipo de assalto, família. Um colega meu mesmo passou por isso, conheceu um dos bandidos. Esse bandido andava no comércio dele e ele falou, fulano, falou o nome do cara. Ele percebeu pelos olhos, o cara usava aquelas máscaras pretas, né? E o cara olhou pra cara dele assim, espantado. Aí eu até de sair, eu digo, tu correu o risco de falecer, né? Do cara te eliminar. Isso não, mas eu conhecia muito o cara mesmo, o cara amigo meu, velho. Aí o cara foi e dispensou, né? Disse, olha, você me viu, agora não fique falando merda lá em Caruaru não, inclusive, né? Ele falou mesmo assim, olha, não fica falando merda lá em Caruaru. Eu disse, não vou falar não, pode ficar tranquilo. Mesmo assim, eles pegaram a chave do veículo e jogaram dentro dos matos. Os caras passaram mais de 4 horas, né, no escuro, procurando essa chave depois que eles foram embora. Só a gente vai embora, não diga que você conhece a gente vai deixar o carro de vocês, beleza, deixa, não mexeram com eles, né? Mas pegaram a chave e jogaram lá, ladeira abaixo, dentro dos matos. Os caras tiveram que descer, ficar procurando aquilo ali com o celular, uma agonia do caramba, né? E por que eu tô falando desse caso pra vocês? Porque esse assalto só aconteceu por causa da bendita lombada eletrônica. Os caras diminuíram
para passar na lombada eletrônica, veio uma Hilux com tudo, né, emparelhou do lado deles e mandou eles encostar, né? Então hoje eu vejo mesmo esses radares aí para manter a tal segurança da estrada, eu vejo eles como mais um ponto de assalto, porque eles colocam em lugares e deixam sem patrulhamento. Se é para colocar, então deixa a polícia ali, né? Cria ali um ponto policial e coloca. Mas não, deixa lá aquela lombada eletrônica, forçando o cidadão de bem que paga as suas contas, que tem realmente a propriedade do veículo, sendo obrigado a parar, enquanto o cara que vem com o carro roubado, alienado, etc, passa de boa, né? E faz mal a quem ele quiser. Então é um absurdo. Cadê que coloca ali a polícia para fazer realmente a fiscalização? Deixa um ponto policial ali, principalmente nessas áreas mais perigosas, mais desertas, né? Mais no meio do mato. Mas os caras estão nem aí, meu irmão, para segurança. Então é para arrecadar. Então isso que acontece na União Europeia é mais um passo da agenda, né? A bendita agenda. Quando a gente falava que essa narrativa deles era um modelo de negócio, ele vai ser implementado. Você vê que essa galera, por ter o poder, né, inclusive dentro da grande mídia, ninguém questiona os caras. Os caras simplesmente botam nota. E qual é o papel da mídia aí, se fosse a favor do povo? Se fosse a voz do povo, porque a mídia ela deveria ser a voz do povo. Ela tem concessão pública, né, em países como o Brasil, justamente por conta disso, porque ela presta um serviço à sociedade, ela deveria ser a voz do povo. Então era simplesmente, quando um líder desse desse a entrevista, quando eles dessem nota, a mídia fazia os questionamentos devidos, né? Olha, peraí, tá certo, vocês querem passar para um veículo elétrico e a energia. Quais são as fontes de energia, as novas fontes de energia que vão suprir essa demanda, né? Você já tem problemas quando o povo começa a ligar o ar-condicionado, né? Quando começa o calor, vocês ligam o ar-condicionado, vocês já começam a ter pane aí. Então me digam quais são essas novas fontes de energia, que hoje estão poluindo mais do que o combustível fóssil, que é o carvão, né? Deveriam fazer essas perguntas, principalmente ali, a União Europeia. Olha, e aí? Aí não, o que é que eles fazem? Não, eu já vi, inclusive, inscritos, né, que leram essas bobagens aí, dizendo: não, Davi, mas eles estão investindo bilhões aí em novas fontes renováveis. Meu irmão, eu posso dizer também que estão investindo bilhões aqui para começar a voar com os meus próprios peidos. Eu estou aqui investindo milhões em pesquisas, que toda vez que eu soltar uma bufa, eu quero sair voando. Também estou gastando milhões. Agora, eu dizer que gastei milhões e consegui realmente voar é outra coisa. Então essa galera fala: não, nós estamos investindo aqui e não sei o que, e cadê? Cadê isso aí? Cadê o funcionamento? Então deixasse nesse caso, né? Porque eles, repito, eles já estão defasados em energia. A tecnologia que se tem atual agora, eles não estão dando conta de suprir, de abastecer a energia desses novos aparelhos, celular, ar-condicionado, televisão e não sei o que, geladeira e um monte de coisa que as pessoas têm dentro de casa. A União Europeia sofre com isso hoje, né? E não é só ela não, tem outros vários países potência na mesma situação, porque óbvio, quanto mais potência, mais tecnológica é a casa ali dos indivíduos, né? Do cidadão daquele país. Eles têm muito mais itens elétricos do que nós, então eles já vivem com a corda no pescoço. Então se eles realmente têm essas novas fontes, que solte para o povo, né, para que o povo possa já usufruir disso e ter um menor custo. Mas não tem, a verdade é que não tem essas fontes, é só promessa, é só conversa, né? Não tem. Então, como não tem, é preciso fazer promessas que terá, quando na verdade, se for para o carro elétrico realmente vingar, o que tem que acontecer é uma redução, né, assim como estava nas pedras guias da Geórgia, que eu já expliquei que aquilo era selos, grandes selos ali, né, colocados propositalmente, e quando eles foram destruídos foi o momento de implementar, manter a população global, a humanidade, abaixo de 500 milhões. Veja, essas pedras eram escritas em 8 idiomas. Vários idiomas, como o português, que é falado por milhares de pessoas, não estava ali. Ou seja, isso significava que de todas as espécies de ser humano que tem hoje, de vários idiomas das nações, só restariam 8. E quem tinha dúvida sobre isso, estava escrito: manter a humanidade abaixo de 500 milhões. Davi, mas 500 milhões é muitas pessoas. Você tem ideia de quanto nós somos hoje? 8 bilhões, foi contado em 26 de setembro de 2023. 8 bilhões de seres humanos. Os caras querem diminuir para 500 milhões. Veja, bilhões, 1 bilhão são 999 milhões mais um, para dar 1 bilhão. Nós somos 8 bilhões e os caras querem diminuir para 500 milhões.
Então você tem noção de quantas pessoas não poderiam existir mais nesse planeta? As pessoas não veem os caras falando de carbono, tem que diminuir a taxa de carbono aí no planeta. O carbono somos nós, meus irmãos. O carbono somos nós, entende? Nós somos os carbonos. E com essas tecnologias não há mais a necessidade de precisar-se de tanta mão de obra como era antigamente, onde as coisas eram construídas através do suor das pessoas. Hoje não é mais assim. Enfim, eu sei que esse vídeo tá ficando muito grande, né, mas eu acho que já deu pra você pegar. Eu peço até desculpa, né, do vídeo ter ficado grandão. Mas é isso, meus irmãos. Então a União Europeia tá dando aí mais um passozinho dessa bendita agenda. E repito, para o carro verde, né, o carro elétrico dar certo, a população teria que ser isso aí mesmo, como as pedras guias da Geórgia determinou, 500 milhões de pessoas. Aí sim, daria, né? É aquela história, aqueles que ficarem vão ter realmente muito conforto se seguirem, né, a agenda como eles querem. Se for uma pessoa sem opinião própria, se for uma pessoa sem caráter, se a pessoa não tiver os valores cristãos, né, na sua vida, não tiver problema para ela, ela vai viver como um rei, né? O cidadão comum viverá como um rei. Já os outros, meus irmãos, pelas ideias deles, é terra nos dentes e não deveria nem existir. É isso, né? A coisa é grande, a coisa é difícil, mas maior do que eles e os planos deles e a quem eles servem é o nosso Deus. Então, a gente vai tocando aqui, vamos tentando alertar. Não acredito no coletivo, mas ao mesmo tempo fico muito feliz de ver pessoas como vocês aqui, meus irmãos, que poderia estar vendo aí um monte de bobagem, enchendo a cabeça de besteira, e tá aqui, né, todos os dias, aprendendo um pouco mais junto comigo, aprendendo juntos aqui, todos nós, um pouco mais do que realmente acontece e como acontece. Isso é muito importante também, como essas coisas acontecem, as narrativas que são criadas para chegar àquilo, é muitíssimo importante. Tá certo, meus irmãos? Então é isso, eu vou encerrando por aqui.